Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o tapete do pé do vaso, do nosso jogo de banheiro emojis. Esse aqui é o emoji pensativo. Nessa primeira videoaula, nós vamos aprender a fazer a base do tapete, a primeira parte da base. Na segunda videoaula, nós aprendemos a finalizar a base e fazer aqui o rostinho do emoji. Esse tapete, ele tem 45 centímetros de diâmetro. Para fazê-lo, você vai precisar de 171 gramas do barbante amarelo ouro, 20 gramas do branco e 6 gramas do preto. Todos são barbantes número 6 e eu teci com a agulha número 3,5. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para você ficar sempre por dentro das novidades aqui do canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando com suas amigas nas redes sociais. Certinho, meninas? Para aplicarmos aqui as peças, eu também usei a cola jeans da Acrylex, é uma cola de tecido, mas caso você não tenha cola, você pode costurar com pontos invisíveis as suas peças, ok? Então, vamos começar. Para começar o nosso tapete, nós vamos fazer a base do tapete, todo com fio amarelo ouro. O meu fio aqui é o número 6 e a agulha de tralho é a número 3,5. Ok? Eu vou começar fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. E vou fazer aqui 2 correntes. Essas 2 correntes eu vou fazer sempre para iniciar as carreiras, mas nunca vou finalizar a carreira nela, sempre no primeiro ponto alto. Então, agora eu vou fazer 12 pontos altos aqui dentro do círculo. Feito aqui os 12 pontos altos, eu vou pegar aqui o fio do círculo, puxo aqui para ele se fechar. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, não fecho a carreira aqui nas correntes, e sim no primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, ficando dessa forma. Agora, vou fazer 2 correntes. Nesse mesmo ponto de base, trabalho 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base e faço 2 pontos altos. E vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto que tenho aqui na base, até chegar aqui no final da carreira. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui os últimos 2 pontos altos e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciei.
Lembrando que eu não vou prender nas correntes, sim no ponto alto. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui a segunda carreira pronta. Para fazer a terceira carreira, eu faço as 2 correntes. Nesse primeiro ponto de base, eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, vou fazer apenas um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos. E no próximo, apenas um ponto alto. Vou fazendo essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Em um ponto de base, eu faço 2 pontos altos e no próximo faço um ponto alto. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciei. Então, finalizamos aqui a terceira carreira. Para fazer a quarta carreira, eu faço as 2 correntes iniciais. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, também faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, também faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço novamente 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, faço um ponto alto. Eu vou completar a carreira fazendo essa mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui finalizada a quarta carreira. Para fazer a quinta carreira, eu faço as 2 correntes. Nesse primeiro ponto de base, faço 2 pontos altos. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Agora, faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E vou fazendo essa mesma sequência aqui por toda a carreira, sempre fazendo os 2 pontos altos e depois faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. É a mesma sequência para toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Então, aqui nós finalizamos a carreira de número 5 e entre os aumentos, que são esses 2 pontos altos no mesmo ponto de base, nessa carreira já ficaram 3 pontos altos, ok? Para fazer a carreira de número 6, eu faço as 2 correntes. Nesse primeiro ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Agora, vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer o outro aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, faço novamente 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço um outro aumento. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, depois finalizo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Nós aqui estamos fazendo a carreira de número 6. A partir dessa carreira aqui, eu vou fazer mais 4 carreiras até chegar na carreira número 10. Então, aqui nessa carreira de número 6, eu tenho 4 pontos altos entre cada aumento. Na próxima carreira de número 7, serão 5 pontos altos entre cada aumento. Na carreira de número 8, serão 6 pontos altos entre cada aumento. Na carreira de número 9, serão 7 pontos altos entre cada aumento. E na carreira de número 10, serão 8 pontos altos entre cada aumento. Então, vou completar aqui até a carreira de número 10 e volto trabalhando com você. Feita aqui a carreira de número 10, então até agora o nosso trabalho está dessa forma. O que eu vou fazer agora é saltar um espaço aqui, onde eu tenho aqui o espaço de 2 aumentos, onde nós não vamos trabalhar aqui a carreira, vamos fazer o pezinho aqui do nosso tapete. Então, aqui nesse primeiro aumento, aqui onde nós finalizamos aqui com ponto baixíssimo, aqui eu vou colocar um marcador, para você entender o que nós vamos fazer. Vou voltar aqui nesse aumento anterior e nesse próximo aqui, e vou colocar aqui também um marcador. Então, nesse espaço aqui, onde eu tenho os 2 marcadores, eu não vou trabalhar. Vou contar aqui para te falar quantos pontos que vão ficar aqui entre um marcador e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. Então, aqui entre um marcador e outro, eu tenho aqui 18 pontos, certinho? No restante da carreira, eu vou trabalhar da mesma forma. Então, venho aqui nesse primeiro ponto de base, onde eu tenho aqui esse primeiro aumento, eu não vou fazer o aumento aqui, não. Então, vou subir as 2 correntes e vou trabalhar apenas um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto até chegar aqui no próximo aumento. Então, vão dar 3, 6, 8, 10 pontos. Então, vou fazer aqui 10 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegar no próximo aumento. Chegando aqui no próximo ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, vou trabalhar 9 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegar no próximo aumento. Chegando aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer o novo aumento, fazendo os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, você vai trabalhando 9 pontos altos e depois um aumento, depois 9 pontos altos e um aumento. Depois que fizer aqui o último aumento, até você chegar aqui onde você tem o marcador, você vai trabalhar 10 pontos altos, igual começamos aqui a carreira.
E no restante da carreira, são 9 pontos altos e depois um aumento. Eu vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizada aqui a carreira, depois do último aumento, nós fizemos aqui também 10 pontos altos, até chegar aqui no marcador. Então, ficou dessa forma. Aqui, nós vamos agora começar a formar aqui o pezinho do nosso tapete, nesse espaço onde você vai encaixar no pé do vaso, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou virar o trabalho, nós vamos trabalhar aqui agora pelo avesso. Feita aqui as 2 correntes, agora eu vou trabalhar 11 pontos altos, um em cada ponto de base. O primeiro ponto alto eu faço aqui nesse primeiro ponto que tenho aqui na base. Então, vamos fazer 11 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui, feito aqui os 11 pontos altos, eu vou fazer o aumento, mas você vai perceber que eu vou fazer o aumento aqui no segundo ponto de base do aumento da carreira anterior. Porque nós estamos aqui trabalhando pelo avesso. Quando você virar pelo direito, aí o seu aumento vai ficar na posição correta, que é que nós trabalhamos sempre no primeiro ponto de base. Então, a partir daqui, eu vou fazer mais 3, 6, 9, 10 pontos altos. Um em cada ponto de base. Feito aqui os 10 pontos altos, eu vou no próximo ponto de base e faço o aumento, que são os 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, você vai observando que você vai trabalhando o seu aumento sempre no segundo ponto de base do aumento da carreira anterior. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando sempre 10 pontos altos e depois o aumento. 10 pontos altos e depois o aumento. Em toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer o último aumento, eu fiz aqui 10 pontos altos e vou fazer o ponto alto aqui de número 11 aqui nessas correntes que tenho na base aqui. No finalzinho, eu vou fazer o ponto aqui de número 11. Pois nós começamos aqui a outra lateral, o início aqui da carreira, também fazendo aqui 11 pontos altos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 12, ok? Agora, para fazer a carreira de número 13, eu vou fazer as 2 correntes e vou virar o meu tapete aqui para a parte da frente. Então, aqui, até eu chegar aqui nesse primeiro aumento, eu vou fazer 3, 6, 9, 10, 11 pontos altos, porque eu vou começar trabalhando aqui nesse primeiro ponto de base. Então, serão 11 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegarmos no próximo aumento. No próximo ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E você vai observar que como estamos trabalhando novamente no lado direito do tapete, nós voltamos a fazer os aumentos no primeiro ponto de base do aumento da carreira anterior. Quando estávamos pelo avesso, nós trabalhamos no segundo ponto de base. Aqui é sempre no primeiro ponto de base. Vou aproximar aqui para você ver, ok? Agora, eu vou fazer novamente 11 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegar novamente no próximo aumento. Feito aqui os 11 pontos altos, eu passo para o próximo ponto de base e faço um novo aumento,
que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, aqui no final ficaram 11 pontos altos depois aqui do último aumento. Então, não vou trabalhar aqui na corrente, apenas até aqui o último ponto alto. Certinho? Para fazer a próxima carreira, eu faço as 2 correntes, vou virar o trabalho, novamente vamos fazer outra carreira pelo avesso. Então, vou trabalhar o aumento aqui no segundo ponto de base do aumento da carreira anterior. Então, nós vamos fazer 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos. Então, aqui, a partir desse primeiro ponto de base, eu vou fazer 13 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegarmos aqui no próximo aumento. Feito aqui os 13 pontos altos, no próximo ponto de base, eu vou fazer o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A partir daqui, eu vou trabalhar 12 pontos altos, um em cada ponto de base, até nós chegarmos no próximo aumento. Feito aqui os 12 pontos altos, no próximo ponto de base eu faço o aumento. Então, lembrando que nós estamos fazendo o aumento nessa carreira no segundo ponto de base do aumento da carreira anterior, pois nós estamos trabalhando aqui pelo avesso. Quando você virar para o direito o seu tapete, vai ficar na posição correta, ok? Então, eu vou trabalhar sempre 12 pontos altos e faço um aumento. 12 pontos altos e faço um aumento até o final da carreira. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui os últimos pontos altos e vou fazer um ponto alto aqui nessas 2 correntes que também que tenho aqui. Aqui na corrente também eu faço um ponto alto. Então, depois do último aumento, eu fiz 3, 6, 9, 12 pontos altos, ok? Para fazer a próxima carreira, agora nós vamos virar novamente para o direito. Eu faço 2 correntes, viro o trabalho, vou fazer um ponto alto até chegar no próximo aumento. Nós vamos fazer 3, 6, 9, 12 pontos altos. Então, aqui, a partir desse primeiro ponto de base, eu já vou trabalhando um ponto alto em cada ponto de base, até chegar aqui no próximo aumento. Feito aqui os primeiros 12 pontos de base, 12 pontos altos, um em cada ponto de base, no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, vou trabalhar 13 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegar aqui no próximo aumento. Feito aqui os 13 pontos altos, no próximo ponto de base eu faço um novo aumento. Agora, vou trabalhar mais 13 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois eu vou fazendo o novo aumento. Eu vou fazer essa mesma sequência, sempre fazendo os 13 pontos altos e depois um aumento, até fazer aqui toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Depois de fazer o último aumento, eu fiz apenas 13 pontos altos, não vou fazer aqui nas correntes.
Então, são apenas 13 pontos altos aqui no final, ok? Para começar agora a próxima carreira, que será a nossa carreira de número 16, eu vou fazer as 2 correntes, vou virar o trabalho. Novamente, nós vamos trabalhar uma carreira pelo avesso. Então, vou começar a trabalhar aqui nesse segundo ponto aqui do aumento. Então, nós vamos fazer 3, 6, 9, 12, 13, 14 pontos altos. Então, aqui nesse primeiro ponto de base, eu já trabalho um ponto alto. E vou fazer aqui 14 pontos altos, um em cada ponto de base, até chegarmos aqui no segundo ponto aqui do aumento da carreira anterior. Feito aqui os 14 pontos altos, no próximo ponto de base, eu vou fazer os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento. A partir daqui, eu vou fazer 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 15 pontos altos, no próximo ponto de base, que é o segundo ponto aqui do aumento da carreira anterior, eu vou fazer aqui um novo aumento, fazendo os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A partir daqui, eu vou sempre trabalhando 15 pontos altos e depois faço o aumento, 15 pontos altos e depois faço o aumento, até finalizarmos aqui a carreira. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois do último ponto, aumento, nós fizemos aqui um total de 14 pontos altos. Não vou fazer ponto alto aqui na corrente, só aqui nos pontos altos que tenho na base. Finalizamos aqui a carreira de número 15 e vamos agora trabalhar a última carreira em pontos altos, a de número 16. Então, faço as 2 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer agora 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Nesse primeiro ponto alto aqui também eu faço ponto alto, primeiro ponto que tenho na base. Então, são um total aqui de 15 pontos altos. Chegando aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um novo aumento. Nessa carreira, como estamos trabalhando pelo avesso, nós estamos trabalhando os aumentos no segundo ponto de base do aumento da carreira anterior, ok? A partir daqui, eu vou fazer sempre 14 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois eu faço um novo aumento. Faço novamente 14 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois eu faço um novo aumento. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, depois aqui do último aumento, nós fizemos 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos para finalizar a carreira. Certinho? Então, aqui eu vou fazer uma corrente apenas, viro o trabalho. Nós vamos trabalhar agora aqui pelo direito. Eu vou começar agora a trabalhar aqui por essa parte interna. E nós vamos fazer agora uma carreira toda em pontos caranguejo. Então, nosso tapete está aqui virado pelo direito. Então, para fazer o ponto caranguejo, eu vou voltar sempre aqui no ponto de base anterior ao que nós estamos na direção que estamos trabalhando e faço aqui um ponto baixo. Passo aqui pro outro ponto e faço um ponto baixo.
Você vai trabalhando de acordo com nós temos aqui pontos altos aqui, nessas últimas carreiras, você vai ter 2 pontos baixos em cada ponto alto que tem aqui na base atravessado. Só que como você vai voltando para trás com o ponto, ele vai ficando todo torcido, formando aqui o ponto caranguejo. Então, você vai trabalhar da mesma forma que você trabalha o ponto baixo, só que voltando com seu ponto aqui sempre para a direção de trás. Fazendo aqui o último. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou virar aqui a direção. Nesse último ponto alto aqui que tenho na base, eu vou fazer apenas um ponto. Passo aqui para o próximo ponto. Quando você vira o seu tapete aqui para sua frente, os pontos já ficam aqui em pés, como é a direção correta dele. Então, neles, você vai trabalhar sempre apenas aqui um ponto. Então, vai formando aqui o ponto caranguejo, sempre fazendo o ponto baixo aqui, voltando para trás. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por todo o tapete. Aqui, onde os pontos ficam na direção correta, você vai trabalhar aqui, voltando sempre um ponto baixo aqui para trás, que ele vai dando esse formato aqui do ponto caranguejo. Que ele fica todo viradinho aqui, a ponta. Quando você chega aqui nessa lateral, dessas últimas carreiras, dessas últimas 6 carreiras aqui, o ponto alto vai ficar atravessado. Então, você vai trabalhar 2 pontos aqui em cada ponto de base. E volta aqui em todo o contorno do tapete, fazendo um ponto para cada ponto de base. Eu vou completar aqui e volto finalizando a carreira com você.